Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro. O caso de Ryan Widmer. Ele é realmente culpado? Ryan Widmer, um jovem atleta, foi condenado por um incidente horrível. Ele está cumprindo pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, apenas em 2025, mais de 10 anos após este evento trágico. Ele está lutando para ter sua condenação anulada. O caso de Ryan atrai a atenção do público e agita a população de 3 estados vizinhos, causando controvérsia sobre sua culpa. A maneira incomum do falecimento de Sarah Widmer e o fato de que um motivo claro para o incidente nunca foi revelado é o que torna este caso tão controverso. O romance e o casamento. Sarah e Ryan se conheceram em um café local que ambos gostavam de frequentar. Ryan pediu uma xícara de café e Sarah, que estava na fila, notou um livro em sua mesa que ela havia lido recentemente. O interesse compartilhado em literatura foi o início de uma conversa. Eles passaram várias horas discutindo livros, filmes, música e seus interesses em comum. Descobriram que ambos amavam natureza, viagens e animais. A cada encontro, seu relacionamento se tornava mais próximo e confiável. Eles aprenderam mais e mais um sobre o outro e, gradualmente, sua amizade se transformou em amor verdadeiro. Depois de alguns meses de relacionamento, Ryan pediu Sarah em casamento durante um jantar romântico no mesmo café. Sarah ficou feliz e, naturalmente, disse sim. Os jovens apaixonados marcaram a data do casamento. Eles encontraram uma bela casa de 2 andares em Hamilton. Em 10 de abril de 2008, seu casamento aconteceu. A cerimônia foi realizada em uma igreja pequena e acolhedora, rodeada por seus amigos e familiares mais próximos. Cada pequeno detalhe foi trazido à vida por Sarah. Sarah estava simplesmente deslumbrante em seu vestido branco. Ryan não conseguia tirar os olhos dela. Após o banquete festivo, sob os aplausos e gritos alegres dos convidados, eles foram em lua de mel para as ilhas do Havaí, onde passaram 2 semanas aproveitando um ao outro e a natureza paradisíaca. A noite fatídica. Os jovens estavam apaixonados, faziam planos para o futuro e sonhavam com filhos. Uma coincidência fatídica mudou seus planos. Na segunda-feira, 11 de agosto de 2008, após terminar seu turno na clínica odontológica, Sarah encontrou Ryan em seu café favorito. Eles jantaram e tiveram uma animada discussão. Depois, caminharam para casa. Sarah organizou as compras que havia feito e sentou-se no sofá. Ryan trouxe um copo d'água e um comprimido para sua esposa, pois ela havia reclamado de dor de cabeça durante o jantar. Ele preparou um banho para ela. Juntos, eles terminaram de assistir seu programa de TV favorito e, trocando beijos no ar, Sarah subiu para o quarto. Ela se despiu, dobrou suas roupas cuidadosamente, preparou uma toalha, acendeu velas aromáticas e ligou sua música favorita. Ryan apertou botões no controle remoto da TV, parou algumas vezes no jogo de futebol, deitou-se no sofá por não mais que 10 minutos, chamou sua esposa sobre a melodia baixa. Sarah não o ouviu. Subindo lentamente para o segundo andar no quarto, Ryan ligou a TV e chamou Sarah novamente. Silêncio. Em um leve pânico, o homem foi até o banheiro. Sarah estava deitada de bruços na banheira. A emergência e as primeiras suspeitas. Ryan puxou a tampa da banheira e correu para o telefone. Às 22h49, os serviços de emergência registraram a ligação. Um homem gritou ao telefone que sua esposa havia se afogado na banheira. Ela provavelmente havia adormecido. Em seu pânico, ele não ouviu os comandos do atendente e perdeu um tempo precioso para resgatar Sarah. Durante toda a ligação, Ryan, sob a orientação cuidadosa do atendente, conseguiu tirar Sarah da banheira e realizou repetidamente a ressuscitação cardiopulmonar nela. Uma ambulância, junto com policiais, apareceu na casa dos Widmer 6 minutos após a ligação. Uma inspeção inicial da cena do acontecimento atraiu os policiais. O banheiro estava seco e limpo. Não havia sinais de água ou suprimentos espalhados que sugerissem uma remoção emergencial de um corpo da água. O banheiro estava bem limpo. Sarah estava deitada no chão do quarto sem roupas, sua pele seca.
Apenas o cabelo molhado da jovem comunicava afogamento. O quarto também estava arrumado, levando as autoridades a pensar em um incidente suspeito. Ryan estava agitado pelo quarto. Ele estava usando apenas sua roupa íntima. A ressuscitação cardiopulmonar foi iniciada por um profissional médico quando ele não encontrou pulso. Uma descarga rosada esbranquiçada estava saindo do nariz e da boca de Sarah, indicando afogamento. 2 tentativas foram feitas para entubar Sarah enquanto ela estava deitada no chão do quarto, mas ambas as tentativas foram mal sucedidas. Depois disso, Sarah foi levada às pressas para uma ambulância e mais 2 tentativas foram feitas para fazer seu coração voltar ao ritmo com um desfibrilador, mas novamente sem sucesso. Durante todo esse tempo, Ryan permaneceu ao lado de sua esposa. Posteriormente, a equipe médica descreveu sua condição como extremamente perturbada e ansiosa. Dentro de 20 minutos após chegar ao hospital, tentaram trazer Sarah de volta à vida. Mas às 23h41, um médico de emergência declarou seu falecimento. Ryan caiu de joelhos no corredor do hospital e chorou. Parentes e amigos do casal não poderiam imaginar que apenas 4 meses após o casamento, um acontecimento trágico ocorreria que chocaria toda a cidade, e Ryan se tornaria o único suspeito no falecimento de sua jovem e amada esposa. A investigação e as contradições. O primeiro depoimento de Ryan que ele deu no hospital fez a investigação duvidar de sua veracidade. Ele alegou que eram apenas ele e sua esposa. Nada fora do comum. Eles jantaram em um café, chegaram em casa, assistiram a um programa de TV. Sarah teve dor de cabeça e ele lhe deu alguns analgésicos e em seguida levou-a ao banheiro. Quando a encontrou, Sarah estava deitada de costas. No entanto, o registro da chamada de emergência relatou que a vítima estava deitada de bruços. O homem estava atordoado com o que havia acontecido. Ele continuava repetindo a mesma coisa várias vezes, como se estivesse hipnotizado, chamando por Sarah. Sob pressão do investigador, Ryan foi forçado de vítima a participante na investigação para descobrir o que aconteceu com Sarah naquela noite. As evidências incriminadoras. Ele consentiu com uma busca na casa. A análise do medicamento que Sarah tomou confirmou que era um analgésico comum, mas as dores de cabeça, as enxaquecas, eram uma ocorrência frequente, tão frequente, que ela fazia a utilização de medicamentos que alteravam o seu histórico hormonal e a mergulhavam em um sono incontrolável. Esta se tornou a primeira versão do falecimento de Sarah. Após buscas na casa, foram encontrados vestígios de sangue no carpete. Também foi registrado durante a investigação que no momento em que a polícia e os serviços de emergência chegaram, a banheira estava seca e não havia toalhas molhadas. O azulejo também estava seco e limpo, levando a polícia a acreditar que Sarah havia sido vítima de um incidente. Nenhum item molhado, roupas ou outros objetos foram encontrados na casa com os quais absorver a água. Os depoimentos de Ryan durante a ligação para o número de emergência e no hospital tornaram-se completamente contraditórios, o que agravou o caso e transformou Ryan de vítima em suspeito. O exame do corpo de Sarah mostrou que ela tinha contusões no lado direito da testa e uma hemorragia pontual na superfície interna da pálpebra, uma contusão no lado esquerdo do pescoço, uma contusão na parte de trás do pescoço, uma abrasão na axila esquerda e contusões e lacerações no lábio superior. No entanto, esta teoria não se tornou forte o suficiente, pois as unhas de Sarah não estavam quebradas ou lascadas. Não havia marcas em suas mãos, cotovelos ou joelhos para provar uma luta. Nenhuma lesão ou marca foi encontrada no corpo de Ryan também. Um experimento investigativo conduzido pelo xerife Bishop não respondeu claramente se houve uma luta entre o casal naquela noite. Afinal, os produtos de banho estavam no lugar e não havia outros sinais de resistência. Restou a especulação. Ou Sarah não tomou banho, ou ela não resistiu. A autópsia de Sarah, que foi conduzida pelo Dr. Russell Appitt Grove, confirmou que o falecimento foi causado por afogamento. Junto com isso, múltiplas hemorragias musculares na frente do pescoço e múltiplas contusões no couro cabeludo foram notadas.
Essas lesões foram determinadas como tendo ocorrido antes do falecimento da mulher, mas como e onde foram sustentadas? A investigação andava em círculos sem respostas. A prisão e o primeiro julgamento. Os testes toxicológicos não mostraram substâncias ilícitas ou alcoólicas no sangue de Sarah. Em 13 de agosto de 2008, Ryan foi preso por suspeita de incidente agravado contra sua esposa. A acusação foi baseada em uma chamada de emergência, uma cena que não correspondia à realidade e ferimentos no corpo de Sarah. Isso foi suficiente para acusá-lo de afogar sua esposa. Ryan e Sarah eram muito apaixonados um pelo outro, como confirmado por amigos e vizinhos. Eles nunca discutiam ou brigavam em público. Eles faziam planos para suas vidas. Qual foi o segredo que causou seus fins trágicos? Em março de 2009, a primeira audiência judicial começou. O atendente de emergência Ron Cronenberger, que atendeu a ligação, foi apresentado como testemunha. Ele descreveu a conversa com Ryan como despreocupadamente calma. Ele também fez várias declarações sobre as ações de Ryan durante a ligação, afirmando que parecia que ele estava apenas soprando no tubo, fingindo realizar ressuscitação cardiopulmonar. A promotoria argumentou que a ligação para o número de emergência, a cena, e os ferimentos de Sarah eram suficientes para provar que Ryan a vitimou. Ele a manteve forçadamente debaixo d'água, afogando-a na banheira. A principal peça de evidência no caso era a banheira. A polícia verificou a banheira em busca de impressões digitais e encontrou marcas supostamente deixadas por mãos humanas. As marcas estavam localizadas mais próximas do meio da banheira. Usando um processo de imagem ultravioleta refletida, impressões digitais e manchas foram encontradas na banheira. Uma impressão de antebraço foi encontrada na banheira e um teste de folículo capilar determinou que a impressão foi deixada por um adulto do sexo masculino, mas a idade da impressão não pôde ser determinada. A banheira não se tornou uma peça principal de evidência para provar a luta entre Ryan e Sarah. A promotoria foi além e disse ao júri que provavelmente houve uma alteração violenta naquela noite na casa dos Widmer por razões desconhecidas que o suspeito manteve deliberadamente em silêncio. Eles chamaram um especialista para testemunhar que era impossível adormecer e se afogar em uma banheira, a menos que drogas ilegais ou álcool estivessem envolvidos. De acordo com seu testemunho, a sensação de água no rosto poderia ter acordado a pessoa ou causado o reflexo de engasgo para entrar nas vias aéreas. Se não, a queda nos níveis de oxigênio teria feito a pessoa acordar. Além disso, o patologista que realizou a autópsia foi chamado para testemunhar. Ele testemunhou que se Sarah tinha o corpo seco e cabelo molhado, uma explicação provável seria que sua cabeça foi empurrada para fora da borda da banheira, vaso sanitário ou pia. Ela poderia ter sido empurrada para frente ou para trás, seja em água corrente ou em uma banheira cheia. De acordo com o caso da promotoria, Ryan segurou a cabeça de Sarah debaixo d'água até que ela se afogasse e, com base nisso, ele deveria ser considerado culpado do incidente. A defesa, por outro lado, argumentou a inocência de Ryan, principalmente por causa da falta de motivo. A estratégia da defesa. A defesa continuou lutando. Argumentou que se houvesse uma alteração violenta, como a promotoria alegou, haveria evidências disso. No entanto, não havia ferimentos em Ryan e as unhas de Sarah não estavam quebradas ou lascadas. Eles argumentaram que os ferimentos encontrados em Sarah foram resultado de ressuscitação cardiopulmonar prolongada, massagem cardíaca direta e tentativas repetidas de intubação naquela noite na casa, na ambulância a caminho do hospital e no próprio hospital. A pedido da defesa, uma segunda autópsia foi realizada em Sarah. O Dr. Werner Spitz realizou uma segunda autópsia e novamente confirmou que a causa do falecimento foi afogamento. Ele observou ferimentos no pescoço, braços, lábio superior, crânio, um fígado lacerado e sangramento no pescoço, mas não pôde determinar se esses ferimentos foram sustentados durante a ressuscitação cardiopulmonar. Os presentes argumentaram que os socorristas tentaram reanimar Sarah por aproximadamente 45 minutos e que as áreas de sangramento profundo dentro do pescoço de Sarah
Provavelmente vieram de um acesso intravenoso que havia sido inserido na área, porque os socorristas não conseguiram acessar as veias em seus braços. Em vez de decidir por um incidente, o Dr. Werner Spitz determinou que o falecimento de Sarah foi indeterminado. A defesa construiu sua base de evidências no fato de que sua pele estava seca, porque ela seca mais rápido que seu cabelo. Ao conduzir seus próprios experimentos com secagem de pele, eles também disseram que quando Ryan encontrou sua esposa inconsciente pela primeira vez, ele instintivamente puxou a tampa do ralo, tentando descobrir como ajudá-la, e chamou os serviços de emergência. O segundo julgamento e uma falsa testemunha. Esta sequência de eventos explica por que seu corpo estava mais seco do que o esperado. A água havia escorrido na banheira mesmo antes de Ryan ligar para o número de emergência. Um experimento conduzido por uma testemunha especialista mostrou que uma pessoa emergindo da água pode secar em 7 minutos. Uma segunda audiência judicial foi marcada para maio de 2010. O pai de Ryan, Gary, disse que a promotoria tinha os resultados do DNA da vítima, indicando a presença da doença mesmo antes da segunda audiência, mas o promotor se recusou a divulgar o resultado porque ele não acreditava que isso mudaria o veredicto do júri. No entanto, permanece desconhecido se o veredicto do júri teria mudado se eles tivessem recebido evidências credíveis da condição médica de Sarah, que poderia ter desencadeado o afogamento. A razão oficial para negar um novo julgamento foi o erro do júri em sua investigação. Ryan permaneceu encarcerado após outra audiência judicial mal sucedida. A família Widmer estava prestes a ter uma surpresa desagradável. Uma Jennifer Crew foi ao escritório do promotor para testemunhar sobre a culpa de Ryan. Ela afirmou que era amiga de Ryan e que ele estava em contato regular com ela por telefone ou e-mail. Do testemunho de Jennifer Crew, ele ligou em 26 de outubro de 2009, às 23h09. A voz estava muito perturbada. Ele me disse que tinha agredido Sarah na sala de estar no dia em que ela faleceu. Sarah descobriu sobre sua vida de traições. Ela viu fotos de natureza inapropriada. Eles gritaram e discutiram por muito tempo, primeiro no andar de baixo, depois no quarto. Ryan a empurrou no banheiro e deixou sua esposa lá sem verificar o que aconteceu com ela. Ele estava com raiva. Depois de se acalmar, ele encontrou Sarah sem respirar, flutuando na banheira cheia. Em uma tentativa de encobrir seus rastros, ele limpou a água no chão do banheiro com toalhas e inventou um plano sobre o acidente. A defesa desacredita Jennifer. A defesa de Ryan lutou arduamente por sua absolvição. Os advogados conseguiram desacreditar o testemunho de Jennifer como implausível. Afinal, não foram encontradas toalhas molhadas em nenhum lugar da casa, incluindo a secadora. Não havia evidências de infidelidade em seu casamento. A família não tinha problemas financeiros e nunca brigava. Ryan era caracterizado por amigos como uma pessoa bem-humorada e prestativa, que nunca foi vista nem remotamente irritada. Ryan não teria se beneficiado do falecimento de sua esposa, pois não havia apólice de seguro de vida. Antes do terceiro julgamento começar, Jennifer Crew pôde ser desacreditada e mantida fora como testemunha. Evidências de suas traições passadas e condenações por pequenos furtos ajudaram. A ligação em que Ryan supostamente lhe deu uma confissão também não foi comprovada. Em janeiro de 2011, houve um terceiro julgamento sobre evidências recém-descobertas. A defesa apresentou uma opinião sobre a condição médica de Sarah, que poderia ter provocado a perda súbita de consciência e o consequente afogamento. Vários especialistas médicos testemunharam que condições existentes de defeito cardíaco ou neurológico poderiam possivelmente ter provocado a perda de consciência, mas especialistas médicos chamados pelo Estado negaram essas alegações. Os colegas de trabalho de Sarah foram chamados para a audiência judicial e revelaram que ela regularmente dormia em seu carro antes de começar seu turno de trabalho na clínica odontológica. Ela era frequentemente atormentada por alergias e dores agudas no estômago. O Dr. Benjamin Mesmer, um dentista na clínica onde Sarah trabalhava, disse que no dia em que Sarah faleceu,
ela reclamou tanto de dor de cabeça quanto de dor no estômago. A teoria da narcolepsia. Mais tarde naquela noite, uma amiga estava conversando com Sarah, e Sarah mencionou que tinha dor de cabeça e dor na parte de trás do pescoço. E sua amiga disse que ela parecia muito cansada. A capacidade de Sarah de adormecer facilmente em lugares inesperados se tornou uma piada bem conhecida entre aqueles que a conheciam. Uma amiga até sugeriu que ela sofria de narcolepsia. Narcolepsia é um distúrbio do sono em que as pessoas se sentem muito sonolentas durante todo o dia. Pessoas que sofrem de narcolepsia acham difícil ficar acordadas por longos períodos de tempo. Eles devem ter várias fases breves de sono ao longo do dia para viver uma vida plena. O testemunho da mãe de Sarah descartou a teoria da narcolepsia. Falando no julgamento como testemunha da acusação, a mãe de Sarah, Ruth Ann Stewart, negou ter problemas de sono. Sarah era uma criança robusta, monitorando regularmente sua saúde. Ela tinha uma rotina diária regular. Eu nunca a observei excessivamente sonolenta. A equipe médica regularmente passava por exames médicos completos. Sarah trabalhava como higienista dental. O último exame realizado durante a vida da mulher mostrou que ela estava perfeitamente saudável. As testemunhas e depoimentos mencionados anteriormente sobre o estado sonolento regular de Sarah também foram inconclusivos. Um especialista em engenharia biomédica, engenharia de fatores humanos e biomecânica de lesões, testemunhou pela defesa e opinou que os ferimentos de Sarah não eram consistentes com um afogamento forçado. Se Ryan tivesse tentado afogá-la face a face, ferimentos nos pequenos ossos do pescoço e ferimentos defensivos nos braços e pernas teriam sido esperados. Se ele tentasse estrangulá-la por trás, ferimentos nos joelhos, quadris e pelve da vítima teriam sido vistos, mas nenhum desses ferimentos foi descoberto durante a autópsia de Sarah. A teoria do falecimento súbito. A defesa argumentou que eles não tinham explicação para o que causou o falecimento de Sarah naquela noite, mas o especialista em medicina de emergência, Dr. Dave Smile, testemunhou que há cerca de 300 mil episódios de falecimento súbito a cada ano em todo o país, e 1,2% deles ocorrem em pessoas com menos de 35 anos. Em 33% deles, os achados da autópsia eram normais, sem evidência de envolvimento cardiovascular, neurológico, respiratório ou do sistema nervoso central. Ele também concordou com a declaração anterior de que, dada a extensão das medidas de ressuscitação realizadas em Sarah, ele estava genuinamente surpreso que não foram encontrados mais ferimentos em seu corpo. O júri foi solicitado a considerar todos os fatos do caso e perceber que Ryan não tinha motivo para prejudicar Sarah. Existem certas situações em que as pessoas falecem e sua autópsia pode nunca revelar a causa. O veredicto e a sentença. A defesa pediu ao júri que olhasse todos os fatos em torno do caso. Ryan não tinha motivo para prejudicar Sarah. Mais uma vez, a defesa foi derrotada. Após cerca de 12 horas de deliberação, Ryan foi considerado culpado e sentenciado a 15 anos de prisão. O júri baseou sua decisão na falta de água no corpo de Sarah e na área ao redor da banheira, no histórico de Ryan e na crença de que sua ligação para o número de emergência foi orquestrada. O jurado do terceiro julgamento sentiu que o comportamento de Ryan no tribunal foi uma das principais razões pelas quais ele acreditava que ele era culpado. Quando as fotografias da autópsia foram mostradas, eles sentiram que Ryan não mostrou absolutamente nenhuma reação. Ryan não se manifestou, embora tenha se dirigido ao tribunal após o veredicto ser anunciado. Eu amo minha esposa. Eu não a machuquei. Não me deram uma chance no dia após seu falecimento. Fui acusado de algo grave. Se eu tivesse uma resposta, eu diria a vocês o que aconteceu com ela, mas não posso. Eu não estava no banheiro com ela. Eu amo minha esposa. E não a machuquei. A família de Ryan o defendeu muito zelosamente. Eles investiram suas economias de vida em advogados. Eles protestam no tribunal toda vez que ele está lá. Um acontecimento trágico que ocorreu há mais de 10 anos ainda reúne pessoas com ideias semelhantes.
A última esperança. Testes de DNA. A última esperança de inocentar Ryan Widmer é o teste de DNA. O material genético desempenha um papel importante em acusações contestadas e evidenciais ou inocentações em falecimentos não especificados, mas o que torna este caso único é o DNA solicitado da vítima, não da pessoa condenada. Os advogados de Ryan estão buscando uma ordem judicial para divulgar o DNA para que possa ser testado para distúrbios genéticos como a síndrome do QT longo. LQTS é uma condição potencialmente ameaçadora à vida, acompanhada por prolongamento do intervalo QT em um ECG de 12 derivações, condições sincronizáveis e alto risco de falecimento cardíaco súbito, que é um distúrbio de sinalização cardíaca que pode causar desmaios súbitos e convulsões. Situação atual e conclusão. De acordo com a Clínica Mayo, jovens com LQTS têm um risco aumentado de falecimento súbito. Algumas pessoas nascem com o DNA alterado que causa LQTS, e isso pode ocorrer mais tarde na vida. Infelizmente, um juiz do condado de Warren já negou o pedido de Ryan Widmer para ter o DNA de Sarah testado. Ouvindo todos os 3 julgamentos, eu nunca vi um motivo, mas, novamente, o promotor não precisa provar isso. É apenas muito incomum em um caso grave não ter nenhum motivo, comentou o ex-promotor de Hamilton, Mike Allen. Ryan Widmer está atualmente aguardando uma moção para sua libertação no Tribunal Federal. Ryan está preso há 14 anos e, a menos que um juiz federal decida a seu favor, sua primeira chance de libertação será em julho de 2025. Com cada ano que passa, espero que o próximo ano seja o ano em que serei livre, porque eu amava Sarah e não a machuquei. A inocência de um incidente por si só não é motivo para exoneração, disse o professor de Direito da Universidade de Cincinnati, Donald Custer, que também é advogado do projeto Inocência de Ohio. Você tem que provar que houve um erro constitucional no processo judicial. Widmer terá sua primeira chance de liberdade condicional em 2025, mas os advogados dizem que é improvável que ele obtenha liberdade condicional porque o Conselho de Liberdade Condicional é mais favorável a detentos que são arrependidos. Mas Ryan Widmer continua insistindo que é inocente. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.